Olá, tudo bom? Estamos de volta. Hoje, aula de psicologia número 5 do Ítalo Marcílio, né? Primeiro ele começa retomando um pouco a aula passada, que ele fala das 4 narrativas, certo? Ele fala que há uma quinta narrativa, que é a narrativa do pária. O que é o pária? O pária é aquela pessoa que está a par, que está separada, né, da sociedade. Aquela pessoa que ela é incapaz, né, de conseguir sobreviver sozinha na sociedade. Ela precisa ser cuidada, né? Ou seja, é o mendigo, por exemplo, né? É a pessoa que é de certa forma incapaz de conciliar as obrigações de uma vida em sociedade com a própria vida. Então ela necessita de que haja alguém que a alimente, que a ajude, né? As obras de caridade da igreja, por exemplo, são muitas delas, né, vinculadas a dar sobrevivência a esses párias. Mas ele fala que no Brasil, né, no Brasil existe uma quantidade de pessoas que recebe auxílio do governo por doença mental, por exemplo, que também é um tipo de pária, enorme, né? Muito maior do que o, digamos, normal, você pode usar essa expressão normal, essa palavra normal. Então, essa quantidade enorme de pessoas, elas estão espalhadas, elas não estão dependentes do resto da sociedade. Elas às vezes estão no Senado, o que deixa as pessoas um pouco perdidas sobre o que é estar normal e o que não é, já que há pessoas que não estão nesse tipo de normalidade, né, como a gente falou aqui, é o pária, como, né, o incapaz, e estão lá no Senado. Aí o cara falou, não, peraí, o cara tá lá no Senado, quem que é normal aqui nesse negócio? Então se perde, fica uma bagunça tremenda, né? Então esse que é o grande problema da questão. E ele fala também nessa aula qual que é, essa é uma chave sensacional, isso aqui é o principal, o foco de que são essas aulas, né? Ele fala, o que ele vai conseguir fazer? Qual que é a minha ideia aqui? A ideia do Ítalo, naturalmente, né? A ideia é conseguir juntar, né, o simbolismo das 22 camadas, das 22 cartas do tarô, as 4 narrativas, que é o que ele falou na aula passada, os 4 personagens, que é o que nós vamos falar hoje, né, as 12 camadas da personalidade, as 7 faculdades e os 4 ecos, que ele ainda vai falar mais pra frente. A ideia é articular tudo, né? Ou seja, mostrar o ser humano de uma forma que lhe dê unidade, né? Ou seja, em busca da unidade, né? Se é a unidade do conhecimento, né? É a busca, como diz o professor Olavo, né? A unidade da consciência, a unidade do conhecimento e vice-versa. Eu preciso achar uma unidade nas coisas, eu não posso tratá-las de forma separada, certo? E aí ele fala também dessas pessoas que, antes de entrar especificamente na questão do personagem, né? Eu vou falar o que é esse personagem. Ele fala, por exemplo, tem a pessoa que inveja o Michael Jackson, mas ela não inveja o Michael Jackson, ela inveja o dinheiro dele. Fala, não, quero ter o dinheiro como o Michael Jackson. Mas, poxa, ter o dinheiro como o Michael Jackson teve, né? É muito difícil, é quase impossível. Então, provavelmente você não vai conseguir. Mas como você inveja, você não vai conseguir ser aquilo que o Michael Jackson tinha. Mas você vai, de alguma forma, imitar o que ele é. E veja, a vida do Michael Jackson é uma tragédia desde criança. É uma vida, né, desgraçada, de certa maneira. Uma vida muito ruim, de muito sofrimento, né? Quem não assistiu os Jackson's 5, né? A história da vida dele desde criança, torturas. O cara viveu uma vida realmente muito ruim. Muito ruim. Só foi rico. Isso não serve de nada. Não serve de nada. Tá? Então ele fala, se você inveja, o que você inveja é nisso que você se transforma. Né? Ou seja, transforma-se o amador na coisa amada. Se você inveja o Michael Jackson, você inveja as estrelas de Hollywood, que também a maioria são muito perturbadas, drogadas e com vários problemas, você não vai ter o que aquelas pessoas têm, mas vai se aproximar do que essas pessoas são. Então, se você não consegue matar em si a inveja, se você não consegue matar a inveja, o que você tem que fazer? Inveje pessoas que são aquilo que você quer ser. Que pelo menos você está imitando algo positivo. E não uma característica extrínseca da pessoa. Não é a característica extrínseca da pessoa. Tá? Então, isso que ele fala, que você tem que invejar, né, algo dessa maneira. E aí, entrando diretamente no personagem,
O que são esses personagens? A gente tem os 4 eixos, né? O Shudra, aquele do prazer e da dor, né? Temos o do serviço, o da nobreza e o da intelectualidade. Se você achou a sua narrativa, saiba que se a sua narrativa, por exemplo, é a intelectual, ela é a 4ª narrativa. Então, primeiro você vai ter que sair dessa ideia de buscar o prazer e evitar a dor, vai ter que aprender a servir, vai ter que aprender a ser nobre, e então você vai conseguir chegar no eixo intelectual. Tá? A mesma coisa para a nobreza, só que a nobreza é um passo a menos. Ou seja, assuma que você está no eixo de serviço. E fique ali, sirva primeiro. Tá? Esse é o seu eixo narrativo inicial, até você chegar no seu. Tá? Mas a mesma maneira como se esses 4 eixos fossem 4 caminhos, quem é o personagem que caminha neles? Né? Se fosse cada um é 4 filmes, um filme de herói, um filme de faroeste, um filme de, sei lá, de aventura, cada um é um filme. Que tipo de personagem está lá? Que tipo de personagem? Certo? Então, você vai ter que vincular uma coisa na outra. O personagem primeiro e essa narrativa. O primeiro personagem, ele fala que é o personagem do tipo irônico. O que é esse personagem do tipo irônico? É o cara que simplesmente não compreende a situação. Ele dá o exemplo, né? Quem não leu o livro, leia também, que também é um livro bom. Ele dá o exemplo do personagem do Processo, né? Do Kafka. O que é essa história do Kafka? É o cara que começa a ser processado e passa o livro inteiro tentando descobrir por quê. O que está acontecendo? Tentando achar informação, tentando entender e não consegue. Não sabe porque é acusado, de quê, e passa o livro inteiro assim. Então ele está abaixo da situação. Ele não tem capacidade sequer de compreender. Ou seja, até a sua capacidade intelectual lhe impede, né, de caminhar nesse eixo narrativo, né, seja ele por fora, tá? Independente de qual seja. Segundo, tem o imitativo baixo. O que é o imitativo baixo? É aquele cara que já tem uma ideia do que quer, por exemplo. Já tem uma ideia do que fazer, só que não sabe fazer. Ele dá o exemplo, né, do cara que sai da faculdade. O cara acabou de sair da faculdade. Pega um cara, um engenheiro, né, engenheiro civil. Acabou de sair da faculdade, agora constrói um prédio. Claro que ele não consegue. Claro que ele não sabe. Ele não sabe fazer. Ele tem ideia. Ele tem alguma ideia. Mas se ele não for lá e ver outros fazendo, e não praticar aquilo muito tempo, ele não vai saber fazer de verdade. Ele não vai saber fazer de verdade. Tá? Então é o cara que tem assim, ele ainda está no mundo bidimensional. Ele está no mundo dos livros. Ele ainda não chegou na realidade. Tá? Ele não está de fato instalado na realidade. Porque ele está só no mundo das ideias. Ele ainda não caiu para a prática. Então esse é o imitativo baixo. Aqui ele dá um exemplo do... Ele fala, né, daquele caso tão famoso dele que ele tratou o pedófilo. Né, mostrando para ele fotos de mulheres adultas, né, com rosto de criança. Eu não lembro bem como é que foi o caso, não. Mas ele explica o seguinte, que ele deu solução pro caso e o cara se curou. E ele fala que ele descobriu que o cara, na verdade, tinha a fobia de mulher adulta e fez uma dessensibilização disso, né, para a pessoa ter a capacidade de novo de se relacionar com pessoas adultas. E ele curou a pessoa, né, o pedófilo lá, né, o caso tão famoso. E ele fala, a maioria das pessoas, a absoluta maioria das pessoas, fica falando, não é assim que faz, é assim, não é assim, é assim, assim, e falando mil coisas. Só que são todos imitativos baixos. Por quê? Você já pegou e já fez? Você sabe como faz? Você tem ideia de que eu fiz? Não sabe. Não sabe. Então você não sabe o que está fazendo. Você só tem ideia. A ideia, como diz, né, é uma frase meio ruim, mas né, a teoria na prática é outra. Então, a maioria das pessoas que o xingou, né? E aí essas pessoas não sabiam de fato resolver o problema. Não, pega aqui o cara e resolve para mim. Não sabe. Ele fala que se fosse o imitativo alto, que eu vou falar logo em sequência, o que o cara perguntaria? Como é que você fez isso? Por que você fez isso? E não já sair julgando, não é assim, assado, é assim, cheio de ideias na cabeça. Não. O imitativo alto, ele já tem a prática. Ou seja, terceiro personagem, imitativo alto. O que é imitativo alto? É aquele cara que sabe na ideia e também sabe fazer. Né? Ou seja, ele quer fazer porque ele sabe fazer. Então, se o irônico, né, o primeiro personagem, ele tem o intelecto dele bagunçado, a vontade dele é desordenada, e assim como a paixão também que ele fala, que é desordenada, depois nós vamos entrar nela, o imitativo baixo tem um intelecto minimamente ordenado, mas ele não tem a vontade, ou seja, ele não sabe fazer, nem a paixão, que é um movimento superior, digamos assim. Já o imitativo alto, não. O imitativo alto tem o intelecto mais ou menos formado, ou seja, ele tem ideia de como é que fazer as coisas e tem a vontade ordenada. Então ele sabe fazer as coisas. Certo?
E aí depois ele vai para o lendário, né? Esse é o cara que tem o intelecto formado, a vontade formada e a paixão formada, né? Formada não, ordenado. Ele está completamente ordenado, né? É a pessoa que parece que Deus está atuando em cima dele, né? Deus o está ajudando pessoalmente, porque ele está realmente ordenado, né? Ele junta o intelecto, né, que surge lá no imitativo baixo, a vontade do imitativo alto e a razão, né, a paixão, né, que é o movimento mais alto da alma, que é uma inclinação mais poderosa, certo? Então o que ele fala com isso? Primeiro, né, você tem que articular essas coisas, né? Você tem que articular o seu eixo narrativo com o seu personagem. Ele já falou que o eixo narrativo assuma que você está no eixo do serviço, certo? Então você vai assumir também o eixo do serviço, independente se o eixo seja intelectual, seja nobreza ou seja até o serviço mesmo, né? E articule com esses personagens, mas novamente assuma que você é imitativo baixo. Não assuma que você é imitativo alto, já sabe fazer tudo e já tem capacidade. Não. Você tem que ficar no mínimo 5 anos dominando completamente o seu ócio e o seu ofício, né? O seu ócio e o seu negócio. O que é isso? Nós temos o nosso negócio, que é o nosso emprego, né? O nosso emprego é o nosso dever. Nós temos o dever de trabalhar, de sustentar a nós mesmos e de sustentar a nossa família, para quem a tem, certo? Além disso, né, eu preciso aprender a trabalhar. Eu tenho que dominar completamente o meu trabalho. Então, isso que é servir no trabalho. Então, eu vou passar 5 anos servindo, conhecendo, aprendendo, fazendo, praticando tudo no meu trabalho, que é meu negócio. Mas, ao mesmo tempo, existe aquela frase famosa, conhecida, né, que o próprio Hitler fala o tempo inteiro, de que você é aquele que você faz no seu tempo livre. Ou seja, você é aquele que você faz no seu ócio. Então, o ócio aqui não é entendido como a preguiça, né, ficar à toa, não é esse sentido. É fazer aquilo da qual você é destinado a fazer. A sua necessidade de fazer. Certo? Então, ao mesmo tempo que você vai servir no seu negócio, você vai servir no seu ócio. Tá? Então, a sua necessidade, você vai passar 5 anos aprendendo a fazer aquilo que você tem inclinação para fazer no seu momento livre. Então, passe 5 anos servindo, que aí você consegue sair do imitativo baixo para o imitativo alto e, quem sabe, sair do seu eixo narrativo de serviço para o eixo da nobreza, talvez. Então, é isso que ele fala nessa aula de número 5, né? Os 4 personagens, né? Como articulá-los com os 4 eixos narrativos. Beleza? Eu acho que é isso. Espero que tenha ajudado aí. Um abraço.